Envolvendo a volta às aulas presenciais obrigatórias na rede estadual de ensino. E por consequência disso, busões lotados desde cedo. Juliano, vocês vão repetir as imagens de ontem, mostrando que com os estudantes voltando à rede estadual de ensino, os ônibus estão lotados? Eu vou mostrar que os ônibus estão lotados, mas não vou, sinceramente, precisar repetir as imagens de ontem. Porque hoje, a situação era ainda pior. Desde muito cedo, a nossa equipe foi às ruas para acompanhar estudantes, professores, gente que normalmente não estava indo às aulas, mas que precisa voltar agora à escola. E aí os ônibus que estão circulando em menor número já não são suficientes. Os veículos já não suportam mais a quantidade de passageiros. Pelo segundo dia consecutivo, a gente está denunciando esse absurdo. E até agora eu não vejo ninguém da prefeitura, não vejo ninguém da CMTU tomar providências. Pelo segundo dia consecutivo, a gente mostra essas imagens. Ô, Albert, a gente tem fácil a imagem de ontem? Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar essa reportagem e na sequência eu quero colocar lado a lado a imagem de ontem e a imagem de hoje, porque, de verdade, eu vou cobrar a CMTU. Não dá para aceitar que o órgão que é responsável por cuidar, por gerenciar o transporte coletivo e que recebe uma fortuna para isso, que ele simplesmente ignore que as pessoas precisam ter atenção por parte do poder público. Não dá para aceitar que a CMTU simplesmente não cumpra a função dela. CMTU, vocês que disseram que ontem não tinham elementos para dizer que os busões estavam lotados, isso aqui é a imagem de ontem e essa aqui é a imagem de hoje. Olha como é que estava o ônibus hoje cedo. Olha como é que estava o ônibus ontem. E a CMTU diz que não tem elementos ainda para entender que há necessidade de mais veículos nas linhas. Repito, só na rede estadual de ensino são 45 mil alunos. Juliano, mas alguns não usam o transporte coletivo, mas a enorme maioria usa. De novo, imagem de ontem, imagem de hoje. E é inegável, tá? Para você que foi trabalhar pela manhã e passou pelo terminal central, pegou o busão, lógico que mudou e mudou muito. Só que a CMTU se recusa a entender isso. E essa imagem aqui tende a se repetir amanhã e depois de amanhã. Imagem de ontem, imagem de hoje. Alguma diferença? Não. Aliás, até a posição da CMTU parece que é a mesma, né? Cruzar os braços e esperar que a pandemia acabe. É isso que a CMTU está fazendo. Enche a tela. O sufoco começa antes das 7 da manhã. Para onde a gente olha, tem uma multidão circulando. No terminal central de Londrina, a única coisa que nos lembra que ainda estamos na pandemia são as máscaras, usadas por todo mundo. Distanciamento por aqui não existe. A situação piorou muito desde a última segunda, quando houve o retorno às aulas presenciais na rede estadual de ensino. Esse é um momento bastante tenso, é o de entrar no ônibus. E a gente percebe que as pessoas elas não estão nem tão preocupadas em conseguir um lugar para se sentar. É basicamente conseguir um lugar para entrar no coletivo e assim poder chegar no seu local de trabalho, de estudo. Sempre assim, muito lotado nesse horário agora da manhã. Tá difícil demais. É muita gente, tem que pôr mais ônibus. Como é que nós vai ficar sem aglomerar desse jeito? Não adianta nada manter distanciamento em outros lugares. Não adianta pôr álcool em gel, não pode porcaria nenhuma, fica um em cima do outro assim, tá? Se você tá com Covid e outro tá, quem vai falar? Ninguém fala, não. Em algumas linhas, as pessoas se aglomeram até na porta do ônibus. É complicado, né? A gente entra, não tem espaço nem para respirar, mas fazer o quê, né? Tem que ir para estudar. E tinha que aumentar, né? Porque é complicado ir pro colégio, correndo risco, porque olha o tanto de gente que tem nesse ônibus. Mas a gente tem que aceitar, né? Porque a gente não pode fazer nada. É impossível manter distanciamento aí. Não tem como. Realmente não tem como aqui dentro. Quem pode aguarda pelo próximo horário, mas sem nenhuma garantia de que o ônibus virá menos lotado. Vocês vão esperar um pouquinho mais para ver se vem um pouco mais vazio? Isso, vem mais vazio, porque está muito lotado. Desse jeito aí não dá coragem. Não. Com o início da pandemia, o número de ônibus circulando foi reduzido, porque a quantidade de passageiros também tinha diminuído. Mas agora, dá só uma olhada
no tanto de gente que está logo cedo no terminal central aqui de Londrina. São trabalhadores e estudantes que estão agora voltando presencialmente para as aulas e que precisam enfrentar ônibus completamente lotados. Eles tiraram um monte de ônibus da linha. Agora eu pergunto assim, por que tirou? E por que não voltou ainda? Porque o prefeito sabe que os alunos voltou, todo mundo voltou, creche voltou. Entre o desembarque de quem chega ao terminal e a entrada dos novos passageiros, ninguém faz a higienização dos veículos, como era no início da pandemia. E o medo de se contaminar com a Covid-19 acompanha quem usa o transporte público no dia a dia. De manhã cedo, às vezes, é difícil. Como é que foi ontem? Tava lotada também. Esse horário é bem difícil, daí o pessoal tá indo trabalhar, né? Agora, voltando às aulas, fica mais cheio. Sim, fica bem mais complicado. O sindicato que representa os trabalhadores do transporte coletivo já protocolou um pedido de contratação de motoristas para a retomada de linhas que foram desativadas. A gente vai fazer agora um dossiê para a prefeitura e para o prefeito municipal e também para a CMTU, no sentido de verificação, né, de ampliação de ônibus nas linhas, né, e retomada de algumas linhas que havia diminuído significativamente, né, e que haja uma maior contratação, né, de motoristas para que tenha a possibilidade de ter mais horários, né, e mais ônibus circulando na rua, para que não tenha aglomeração dentro dos ônibus que nós estamos vendo, que nos últimos dias agora, né, nos últimos 4 ou 5 dias, houve uma aumento significativa de circulação dos usuários dos ônibus na cidade de Londrina. Enquanto isso não acontece, as cenas de aglomeração vão se repetindo para o desespero e indignação dos usuários. Isso aí é malandragem, sabe por quê? Todo dia tá assim, agora porque vocês vêm aqui ponhando mais um. Isso aí é malandragem, né? É enganar a própria enganar eles mesmos. Porque no dia a dia não tem ônibus esse. Eu pego todo dia para trabalhar e tem só um para pegar todo esse povo aqui. Agora porque vocês veio hoje aqui, aí ponham mais um na linha. Halber Silva, meu editor-chefe, por favor. Qual é a nota enviada pela CMTU? A CMTU estuda se há necessidade de colocar ou não mais ônibus de transporte coletivo nas linhas. Ari, me deixa bem no meio da tela aqui, ó. De um lado a imagem de ontem, do outro lado a imagem de hoje. Acho que aqui no Erlê é mais fácil que eu tô de frente aqui, né? Ó. Imagem de ontem, imagem de hoje. Se isso aqui não refletir essa necessidade, eu não sei o que é que reflete. Se o busão lotado desse jeito, se o terminal abarrotado de gente, e eu não vi uma imagem dessa desde antes da pandemia. Por quê? Porque a gente não tinha o ensino presencial. São 45 mil alunos, fora professores. Alguns vão de carro, mas a enorme maioria usa o transporte coletivo. 2 dias seguidos, essa imagem aqui. E a CMTU continua estudando e manda a mesma nota que mandou ontem, hoje. Sabe o tal do Ctrl+C e Ctrl+V? Quando é que a CMTU vai trabalhar de verdade? Quando é que vão parar de colocar camisetinha bonitinha e vão fiscalizar a Londrisul e a Grande Londrina e vão fazer com que o transporte de passageiros, com que o transporte coletivo funcione na cidade? Quando é que a gente vai ter uma gestão decente? Ou se for para ficar assim, que se acabe com a CMTU. Porque toda vez que você paga a passagem, você está repassando para a CMTU um valor. Ela recebe uma taxa para administrar. Ninguém está fazendo nada de graça, não. Só que eles estão brincando com coisa séria. A pandemia não acabou. E o povo está sendo obrigado a viajar como se fosse sardinha em lata no transporte coletivo. 1h15. É desesperador, tá? Só que pode ter certeza. O diretor de transporte coletivo da CMTU não anda de busão. O presidente da CMTU não anda de busão. O povo pode, né, passar por isso. 1h15. Um carro foi